Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Thiago e faço parte da equipe de suporte Operandi. Hoje eu farei a apresentação do treinamento relacionado ao módulo financeiro do sistema Operandi. E o que você aprenderá com o treinamento de hoje? Passarei algumas informações de como lançar contas a receber ou a pagar no financeiro, regimes financeiros, para que serve cada um deles, como você deve classificar lançamentos com categorias e centros de custos, alguns recursos Operandi que otimizam a atualização de dados, a quitação de lançamentos e conciliação bancária e algumas informações sobre provisão de caixa, ok? Então vamos lá, saiba tudo sobre o módulo financeiro no sistema Operandi. Na tela de lançamentos estão todas as contas a receber e a pagar da sua empresa. E existem duas formas de fazer esses lançamentos no módulo financeiro. O primeiro é a partir de documentos de propostas, produção e mídia. E o segundo modo é diretamente na tela de lançamentos, adicionando uma contas a receber, contas a pagar ou transferência entre contas. É nesta tela que você lançará os custos fixos da sua empresa, por exemplo. Quando você registra valores no financeiro, você tem apenas números ou dados. Mas esses dados eles devem ser expostos de uma maneira que auxilie você, gestor, a tirar conclusões. Os dados são transformados em informação quando olhamos os indicadores. E você pode acompanhar na tela de resumo, ou também em relatórios. É com base nas informações que os gestores tomam decisões. Então, temos inicialmente dados, que são transformados em informação, e nós temos conhecimento. Quem tem conhecimento tem poder para tomar as decisões corretas. Na tela de resumo, nós temos o total de receitas e despesas, e também conseguimos comparar com o que já foi realizado. Um pouco mais abaixo, em saldo acumulado, você terá o saldo anterior da sua empresa, o saldo que iniciou o período de outubro. Conforme as baixas forem realizadas, você terá o saldo realizado. Este é o saldo atual das suas contas bancárias registradas no sistema. E se todas as contas a receber ou a pagar forem pagas na data prevista, você terá o saldo previsto acumulado. E por último, na tela de resumos, nós temos saldo do período e também faturas a receber a pagar que constam em atraso, ou seja, que não foram pagas na data de vencimento prevista. Eu farei o lançamento de um contas a receber no sistema, mas antes disso, eu gostaria de passar algumas informações relacionadas à parte de configurações do sistema, relacionado ao plano de contas. O sistema Operandi possui dois grupos de categorias principais. O primeiro são as receitas, e dentro de receitas você terá todas as entradas de valores, as formas de faturamento da sua empresa. E em despesas você terá o grupo de gastos, por exemplo, com pessoal, temos aqui como prospecção comercial, gastos fixos e variáveis. Um plano de contas, ele visa coletar dados. Ele é um agrupamento que você deve montar para facilitar o entendimento e comparação. Por exemplo, eu tenho um grupo chamado prospecção comercial. E dentro de prospecção comercial eu tenho uma categoria chamada almoço com clientes, jantar com clientes, deslocamento para visitas. Por meio dos relatórios você poderá comparar qual dessas categorias tem um custo maior relacionado ao grupo. E assim você consegue tirar informações como também em outros grupos, visualizar quais das categorias absorve mais o orçamento de sua empresa. E para montar um plano de contas, você tem que fazer a seguinte pergunta: com o que a sua empresa está recebendo ou gastando? Depois disso, basta criar os grupos para colocar todos os gastos relacionados. Por exemplo, se a sua empresa está gastando com aluguel, telefone, esses gastos podem entrar no grupo gastos fixos. Dois grupos muito comuns são os custos fixos e variáveis.
Custos fixos são aqueles que ocorrem independente de uma venda. Se vender, paga. Se não vender, também paga, que é o caso de aluguel, né? E custos variáveis variam de acordo com as vendas. Por exemplo, pagamento de comissões para sua equipe. Se vender, paga. Se não vender, não paga. Então, estes são alguns exemplos de um plano de contas que você pode montar na sua empresa. Sempre lembrando com o que sua empresa está gastando ou recebendo. Retornando à tela Financeiro Lançamentos, agora eu farei o cadastro de uma contas a receber referente a uma venda. E também vou aproveitar para explicar sobre regimes financeiros. Todo e qualquer lançamento que você registrar dentro do sistema precisa ser preenchido os campos obrigatórios. Por exemplo, título, qual é o cliente, a categoria, que é com o que você está recebendo ou gastando, que é o plano de contas que eu comentei agora há pouco. Colocamos o valor. E por último, nós temos vencimento e competência. O regime de competência leva em conta o período da venda ou ocorrência de uma despesa. Por exemplo, se a sua empresa fez uma venda no cartão de crédito, com recebimento para 30 dias, você deve lançar no mês que realizou a venda. Então, por exemplo, dia 5 de setembro foi o mês que foi realizada esta venda. Já o regime de caixa leva em conta as receitas ou despesas no período do seu recebimento ou pagamento, independente do momento que são realizadas. E o pagamento ficou com o prazo de 30 dias. Colocamos aqui dia 5/10. Concluindo, regime de competência. Quando ocorreu a venda, regime de caixa, o período de recebimento da venda. E qual o melhor regime para se trabalhar? Não existe melhor ou pior regime. O bom gestor, ele precisa aprender a trabalhar com os dois regimes. Ambos são bons para o que se propõe. Com o regime de competência, você poderá trabalhar com um relatório demonstrativo por competência, por exemplo. Ele é bem similar ao DRE, que mostra uma visão gerencial da sua empresa, período que teve mais vendas, serviço que gera mais receita. Com o regime de caixa, você poderá trabalhar com o relatório fluxo de caixa, para entender como está a situação financeira da sua empresa. Com o fluxo de caixa positivo, você pode montar estratégias para adiantar pagamentos, solicitar descontos, dar prazos maiores para aumentar as vendas e projetar investimentos. E uma outra informação nós podemos obter através do modo completo, com a opção de centro de custos. Diferente de categorias, com o centro de custos, você deve fazer a seguinte pergunta: onde as receitas ou despesas acontecem? Ou em qual departamento de minha empresa? A divisão da empresa por departamentos possibilita um controle mais eficaz e com nível de detalhamento maior para os relatórios financeiros. Com os centros de custos, conseguimos organizar os gastos e recebimentos para analisar os diferentes departamentos da empresa, auxiliando a tomada de decisão. Agora falarei um pouquinho sobre a provisão de gastos. É muito importante que você já tenha registrado no sistema até mesmo lançamentos futuros, para quando chegar no momento de pagar, você não ser surpreendido e entrar no vermelho. Provisione os gastos para que você tenha uma ideia de quanto você irá pagar, e assim você não é pego de surpresa. Por exemplo, 13º, férias, dissídios, rescisões contratuais e até mesmo os custos fixos. Eu vou registrar mais um lançamento aqui no sistema e agora é um contas a pagar, relacionado a Vale Transporte. Seleciono o colaborador. Temos uma categoria para saber com o que estou gastando. O valor mensal. E a data de vencimento. Como esse é um custo que ocorre todos os meses, eu posso selecionar a opção mensal e informar o número de parcelas.
Vou deixar pré-cadastrado somente para este ano, as 3 últimas parcelas do ano. E uma dica é você utilizar a opção salvar e adicionar novo manter campos. O que acontece? A despesa é adicionada no sistema, mas os dados continuam em tela para que você possa incluir um novo lançamento. E basta editar as informações que desejar. Por exemplo, o colaborador. E salvar adicionar novo novamente. E eu quero fazer o último lançamento para mais um colaborador. Só que agora eu clico na opção salvar. E o lançamento foi registrado com sucesso. Existem outros recursos que também otimizam a atualização de dados do sistema operante. Por exemplo, ações em massa. Você pode selecionar alguns lançamentos para alterar alguma informação. Por exemplo, relacionado a algumas contas de sua empresa que podem ter variações de valores de acordo com o número de dias úteis de cada mês. E para isso podemos citar como exemplo Vale Transporte. Na tela de lançamentos, comece escolhendo os lançamentos financeiros que você deseja alterar. Selecione o primeiro item e o modo Ações em Massa será ativado. Se você optar por todos os lançamentos financeiros listados, clique no ícone que seleciona todos os itens de uma vez. Mas se tiver lançamentos financeiros que você não queira alterar, selecione um por um na listagem. Em tela nós já temos alguns lançamentos já atualizados com o valor de R$ 368 e agora eu quero aplicar este ajuste para os demais lançamentos que estão com R$ 352. Já fiz a escolha desses lançamentos, clico na opção Valor, preencho o novo valor conforme o número de dias úteis ao mês, clico em Confirmar. E os valores foram ajustados para R$ 368. Além da alteração de valores em massa, você pode alterar categoria, conta, centro de custos, status e fazer várias edições com poucos cliques. Além da opção de ações em massa, você também pode replicar parcelas dentro de um grupo de lançamentos. Eu vou abrir o lançamento Criação de Site. E esse lançamento possui 3 parcelas. Vocês podem observar que todos estão com a forma de pagamento dinheiro, parcela 1, 2 e 3. Mas vamos supor que eu quero alterar a forma de pagamento de todos os lançamentos para transferência. Basta selecionar a opção e em replicar para as próximas parcelas, coloque sim antes de confirmar. Agora, se formos para a parcela 2 e 3, os lançamentos estão atualizados para a forma de pagamento transferência. Existem algumas formas de baixar lançamentos no sistema operante. Uma delas é através das ações em massa que acabamos de conferir. E também temos outras formas. Por exemplo, abrindo o lançamento, colocando status quitado e a sua data de pagamento. Através da pauta, nós também conseguimos quitar lançamentos. Basta selecionar o status e colocar a data de pagamento na janela que abrir. Então, são algumas formas de quitar valores a partir da tela de lançamento do sistema. E lembrando que conforme você vai atualizando essas informações, o saldo acumulado, resumo de receitas e despesas, saldo do período, ele também vai alterando conforme as baixas dos lançamentos. Um outro formato, que ele é bem útil, é a conciliação bancária. Na tela Contas Conciliação, inicialmente você terá o saldo
atual de cada conta bancária registrada no sistema. Aqui eu tenho a conta Santander, minha conta corrente, e também a conta Nubank que eu faço alguns pagamentos com cartão de crédito. A conciliação bancária basicamente faz a comparação entre controle financeiro interno, ou seja, os dados registrados na tela de lançamento do sistema operandi, com o controle externo. Os valores de venda ou prestação de serviços caem diretamente na conta bancária de sua empresa, e é a partir da conciliação que você confirma se o crédito esperado entrou. A conciliação bancária, ela garante a exatidão de o saldo de uma conta. A partir da conciliação bancária, podemos perceber possíveis inconsistências, pequenos erros em lançamentos que podem atrapalhar a saúde financeira da sua empresa. E a importação é feita manualmente aqui no sistema operandi. Basta clicar em conciliação bancária, importar extrato no formato .ofx. Os bancos eles disponibilizam aos seus clientes um arquivo em formato .ofx. Neste arquivo você terá as movimentações bancárias realizadas, para que você compare com os dados registrados no controle financeiro interno. Então, basicamente, o sistema vai comparar o valor e data do lançamento no sistema comparado com o extrato bancário. Se tiver relação, se os dados baterem, aparecerá aqui o botão de conciliar e conforme você concilia, os dados vão aparecendo aqui embaixo conciliados. Na tela de lançamentos, esses dados estarão quitados e conciliados. Caso o sistema não fez a relação, você pode localizar a fatura ou cadastrar uma despesa. Alguns dados já vêm preenchidos, bastaria você complementar, colocar a categoria e salvar. Então eu fiz a relação, já que este dado não estava registrado no sistema. Outras situações podem ocorrer. A data entre lançamentos do sistema e extrato bancário estarem diferentes, ou até mesmo o valor. Então, a conciliação bancária é uma oportunidade para você corrigir possíveis inconsistências comparando o controle financeiro interno com o controle externo, ou seja, o extrato bancário. E uma dúvida muito comum que nós recebemos é se é necessário fazer a conciliação bancária diariamente. Bom, depende da quantidade de movimentações, mas o ideal é realizar a tarefa diariamente, para ter informações precisas sobre a saúde financeira de sua empresa, ok? Depois que você finaliza a conciliação, os saldos eles ficam atualizados. E esta é mais uma forma de você manter o saldo das suas contas constantemente atualizados. E assim nós finalizamos o treinamento de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido as informações que foram passadas e até mesmo para avaliar o processo atual de vocês. Conhecer um pouco sobre os regimes de competência, de caixa, aplicar um plano de conta, centro de custos, para também obter informações para montar planos estratégicos na gestão financeira da sua empresa. É importante que você entenda quais são os pontos fortes e fracos para tomar decisões conscientes. Como eu disse no início do treinamento, quem tem conhecimento tem poder. Poder para tomar decisões corretas. Então, transforme esses dados em informação para que vocês tenham informações mais assertivas de como está a situação financeira da empresa de vocês. Ok? Fica aqui o meu agradecimento pela participação de todos e nos encontramos no próximo treinamento.